Fala turma, tudo bem? Professor André Eduardo e dando continuidade ao nosso assunto de sais. Pessoal, é de fundamental importância que vocês tenham assistido a parte 1 dessa aula. Por quê? Porque hoje nós vamos conversar sobre nomenclatura. E a nomenclatura depende da classificação. E a classificação nós conversamos na parte 1 dessa aula. Então, se você assistiu esse vídeo agora, eu peço que você pause, procure a aula de sais 1 aqui do card do SAI, assista a primeira aula, parte dessa aula, e depois assista essa segunda aula. Beleza? Você que já assistiu, vamos continuar. A aula de hoje nós vamos ver nomenclatura, determinação da fórmula de um sal, principais aplicações e vamos arrematar esse assunto com hidretos. Certo? Pessoal, nomenclatura. Basicamente, nós vamos ter uma nomenclatura para sais aloides e oxissais. Sal aloide, lembra lá, sal aloide, ele é um sal que não possui oxigênio na sua estrutura. Logo, pessoal, ele vai possuir, ele vai ser derivado de um hidrácido, normalmente. Como que fica a nomenclatura de um sal aloide? Nome do ânion, mais eto, mais D, mais nome do cátion. Clássico. Vamos pegar aqui, por exemplo, vamos pegar o cálcio e cálcio F2, por exemplo, certo? Fluoreto de cálcio, pessoal. Fluoreto de cálcio. Certo? Outro exemplo, o clássico NaCl, olha lá, ó. Cloreto de sódio. Terminação eto. Quando a gente conversa, pessoal, sobre oxissais, você vai poder ter a terminação ito ou ato. Então vai ser o nome do ânion, mais a terminação ito, mais a terminação ou ato, mais o nome do cátion. Como que você sabe, determina quando que é ato, quando que é ito? Pessoal, se você percebeu, sal aloide deriva de hidrácido. Enquanto que oxissal deriva de oxiácido. Como que é a nomenclatura de ácido? Vamos lembrar lá, vamos resgatar a aula de ácido. Todo hidrácido vai ter a terminação hídrico no final. Lembra lá? Então, ó, o cloreto de sódio, ele é resultante da reação de ácido clorídrico com hidróxido de sódio. Ácido clorídrico com hidróxido de sódio. Pessoal, então aqui, ó, já vamos pegar a tabela e fazer aqui, ó, essa associação. Hídrico do ácido vai virar eto no sal. Ó, ácido, sal. Hidrácido. Quando você tem um oxiácido, lembra lá que a terminação pode ser ato, ico ou oso. Toda a terminação ico no ácido vai virar ato no sal. Toda a terminação oso no ácido vai virar uma terminação ito no sal. Essa é a tabelinha que vocês têm que saberem. Por quê? Porque isso vai ajudar na nomenclatura. Ah, lembra lá que para você determinar a nomenclatura de um ácido, tem a questão do NOx. Dependendo do NOx, se fica a estrutura do alimento central, você determina a nomenclatura. Pessoal, então, um sulfato, ele é resultado, vamos pegar, por exemplo, aqui uma molécula de ácido sulfúrico, H2SO4,
certo? E ácido sulfuroso, certo? Ácido sulfúrico, ácido sulfuroso. Qual que é o ânion de cada um gerado, pessoal? Cada um gera o ânion de, aqui no caso, SO4, 2-, certo? SO3, 2-. Ânion sulfato, ânion sulfito, certo? Tem que ter em mente isso. A nomenclatura de sal é correlacionada com a nomenclatura do ácido. Memorizem essa tabelinha: hídrico, eto, ico, ato, oso, ito. Que de acordo com isso você consegue determinar o nome correto daquele sal, certo? O nome do cátion não vai mudar. O que você vai determinar é essa ideia. Se vai ser eto, ato ou ito. Tudo depende dessa ideia do ácido de origem, o ácido que fornece o ânion que vai de origem, da onde está vindo a origem do ânion, certo? Do sal. Isso que determina a nomenclatura. Além disso, quando o cátion metal sofre variação do NOx, usa a terminação oso ou ico conforme visto nas outras funções ao usar o NOx e o algarismo romano. Pessoal, como por exemplo vamos pegar o átomo de ferro. O ferro ele vai ter cátion mais 3, vai ter um NOx mais 3 ou mais 2, dependendo da forma como ele está presente no sal. Seguindo a mesma ordem, a mesma lógica. Se for a presença do ferro, o sal, com o ferro mais 3, a terminação fica o nome do ânion, ferro 3, ou férrico. E, no caso, se for o ferro mais 2, ferro 2 ou ferroso, sempre. Beleza, então. Partindo para isso, nós vimos que na classificação de sais, nós não temos só um tipo de sal. Nós temos sais ácidos, temos sais hidratados, temos sais duplos ou mistos. E a nomenclatura deve ser falar o que é o ácido que você está trabalhando, o sal que você está trabalhando, qual que é o sal, desculpa. Então, se você está trabalhando com um sal ácido ou básico, você deve utilizar na nomenclatura e mostrar para o indivíduo que é um hidrógeno ou um hidróxido de acordo com essa característica do sal. Se for um sal ácido, você vai necessariamente colocar hidrógeno como prefixo. Por exemplo, bicarbonato de sódio, pessoal. Bicarbonato de sódio é o Na sódio HCO3. Obrigatoriamente você vai ter que colocar o nome correto, fica hidrógeno carbonato de sódio. É um carbonato de sódio, hidrógeno carbonato de sódio, certo? Se você tem lá um cálcio OHCl, você tem um hidroxicloreto de cálcio, pessoal. Um hidroxicloreto de cálcio. Você tem que mostrar, na mesma maneira quando você lê, você tem que saber que você está trabalhando com sal ácido ou com sal básico ou com sal neutro. A nomenclatura vai ser tudo para você identificar aquela substância de forma correta. Se um sal é hidratado, a gente viu que existe essa classificação. Você deve, na nomenclatura, ela deve mostrar pra gente qual é o grau de hidratação desse sal. Por exemplo, ali, ó, sulfato de magnésio, sulfato, SO4, 2-, porque o magnésio é o íon 2+, heptahidratado, porque tem 7 moléculas de água. Sulfato de magnésio, heptahidratado. E quando é um sal duplo ou misto, você deve citar os dois cátions ou os dois ânions que estão nessa composição. Por exemplo, cálcio, bromo, cloro, fica cloreto, brometo de cálcio. Cloreto, brometo de cálcio. No caso, se for 2 cátions no final, você também cita de acordo com a estrutura, certo? Mas deve deixar evidente na nomenclatura que existem
essas estruturas, esses átomos na composição do seu sal. Determinação da fórmula. Pessoal, algo que vocês têm que ter em mente é que a carga do ânion determina o coeficiente do cátion e vice-versa. Sempre, sempre e sempre, pessoal. Essa é a relação, se determina na fórmula pela nomenclatura. Vamos pegar ali, ó. Você tem o... Opa! Você tem o... Determinar a fórmula a partir do nome. Carbonato de sódio, pessoal. Carbonato de sódio. Necessariamente você sabe que vai estar trabalhando então com um sódio, certo? E o carbonato. Como que você lembra do carbonato? Ato. Ele é, lembra a nossa tabelinha lá? Hídrico, eto, ico, ato, oso, ito. Então, ato, o sal, ele veio de um ácido que tinha terminação ico. Então, carbonato vai ser originado do ácido ácido carbônico, desculpa. Eu ia falar carboxílico, mas aí é outra estrutura. Ácido carbônico, pessoal. Ácido carbônico, ele dá origem ao ânion carbonato. Carbônico, carbonato. Ácido carbônico, lembra lá. Como que vai ser esse ânion gerado, pessoal? CO3, 2 menos. Lembra lá, ácido carbônico, H2, CO3, certo? Pessoal, determinando a fórmula, então, a partir do nome. Vocês têm carbonato de sódio. O ânion carbonato, o cátion sódio. Sódio tem carga 1. Certo? Como eu falei, a carga de 1 determina o coeficiente do outro, pessoal. Logo, como que fica? 2 menos vai ficar quantos sódios na reação? 2. Então, Na2. Quantas cargas tem no sódio? 1. Então, mantém CO3. Logo, se você tem o carbonato de sódio, você tem um CO3, Na2CO3. E determinação do nome a partir da fórmula. F2, olha lá. Fe2, SO4, 3. Mesma regra. Se você sabe que a carga determina o coeficiente, qual que são os ânions aqui? Olha. Vai determinar aqui. Isso é importante para o ferro ainda. Por quê? Porque o ferro tem o NOx variável, lembra lá? Então você vai estar trabalhando aqui com, ó, ferro 3+, e SO4 menos 2. SO4 menos 2 é o ânion derivado do ácido sulfúrico. Logo, como vai ficar ico, sulfúrico, ico, contrário é ato. Sulfato de ferro. Qual que é o NOx do ferro? 3. Ou, algo que você poderia também colocar é sulfato férrico. Sulfato férrico também é o nome correto para essa estrutura, certo? Sempre lembre-se, a carga determina o coeficiente. Dentre as principais aplicações de sais que nós temos, cloreto de sódio, o sal presente do mar, cara, pessoal, é o sal mais comum que nós vamos ter. Ele é amplamente utilizado na indústria, extraído a partir de evaporação, e ele é matéria-prima para uma diversidade de outras substâncias. Sódio metálico, gás hidrogênio, gás cloro, soda cáustica, bicarbonato de sódio, componente fundamental no soro fisiológico. Gás hidrogênio e gás cloro? Como assim, professor? Se vocês vão ver, já lembra das aulas, não, vocês vão verificar ainda, vocês vão estudar ainda reações de eletrólise em meio aquoso,
que gera ali gás cloro e gás hidrogênio. Soda cáustica, carbonato e componente do soro fisiológico, que é fundamental. Nitrato de sódio, pessoal. NaNO3, conhecido também como salitre, um fertilizante muito utilizado, e também ele é fundamental na fabricação da pólvora, que é carvão, enxofre e nitrato de sódio. Carbonato de sódio, pessoal, Na2CO3, ele é comercializado normalmente como soda e é utilizado ali principalmente para a fabricação de vidro e sabão. Além disso, você tem o bicarbonato de sódio, ou, lembra lá, o hidrógeno carbonato de sódio, certo? É o nome mais correto. Antiácido estomacal, porque ele acaba neutralizando o pH, o excesso de ácido, de hidróxido e do ácido clorídrico na região. Ele também é um componente de sal de frutas e é utilizado também como fermento químico, uma vez que quando aquecido ele libera CO2, certo? Fluoreto de sódio, utilizado na fluoretação da água potável e na fabricação de creme dental, para diminuir a incidência de cáries. Hipoclorito de sódio, componente ativo de uma diversidade de desinfetantes domésticos, como e presente ali na água sanitária. Quando a gente vai conversar agora rapidamente sobre hidretos, pessoal. O que é o hidreto? Hidretos são compostos binários, onde um dos elementos é o hidrogênio. A gente pode classificar o hidreto de acordo com a ligação entre o hidrogênio e o outro composto. Se a gente tem um hidreto metálico, ele tem então o hidrogênio ligado a um metal. O nóxido de hidrogênio, nesse caso, fica como NOx-1. Além disso, geralmente eles têm um caráter de ligação iônica, reagem violentamente com a água, pessoal, de maneira que vai gerar uma base e gás hidrogênio, certo? Então, esse é o principal ponto que você tem que saber sobre hidreto metálico. Hidreto molecular, ou ametálico, também conhecido, são quando você tem o hidrogênio ligado a um ametal. Basicamente, pessoal, hidrácidos. Quando você tem hidrogênio ligado a metal, você gera um hidrácido. Ainda mais ali que você tem a teoria ácido-base de Arrhenius, que nós já estudamos, que embasa você que todo hidrogênio, todo os composto em solução aquosa que libera H+ no meio, vai ter um comportamento de ácido, é a definição de ácido. Vale ressaltar que em hidretos moleculares ou hidretos ametálicos, não metálicos, ametálicos, o NOx do hidrogênio é um NOx de +1, certo? Pessoal, era isso que eu tinha para conversar nesse momento com sais e hidretos com vocês. Aguardo você na próxima aula, onde nós vamos nos desafiar sobre o assunto com alguns exercícios. Até!